paz do Senhor Jesus. O assunto da nossa última mensagem desse mini seminário é sobre um personagem da palavra de Deus que ocupa uma das maiores biografias da Bíblia, que é o personagem de José. Eu convido a sentados mesmos, abrirmos a palavra de Deus no livro de Gênesis. Teremos 3 versículos no livro de Gênesis. Primeiramente, capítulo 39, no verso 2. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. Agora, primeiro versículo, ele estava escravo na casa de Potifar. O segundo versículo, ele está preso. Mas diz a Bíblia que o Senhor era com ele. Mas é paradoxal, não é? Capítulo 49. Versículo 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Meus irmãos, José é um dos maiores exemplos de fidelidade na palavra de Deus. Alguns princípios ficam claros na vida deste jovem e que servem para todos nós. Primeiro, que ele sempre se manteve fiel a Deus. Segundo, que quando tudo conspirava contra a fé dele, quando todas as circunstâncias eram adversas, mesmo assim, ele não murmurou contra Deus. E aprenda uma coisa, queridos: a murmuração nunca vai te conduzir às vitórias que Deus tem para a sua vida. Mas a fidelidade, sim. José era bisneto de Abraão, neto de Isaque, filho de Jacó. E preste atenção num detalhe interessante. O primeiro filho de Jacó foi Rúben, com Lia. Mas o primeiro filho do amor de Jacó, porque a Bíblia diz que Jacó amava Raquel. Então o primogênito do amor de Jacó não foi Rúben. O primogênito do amor de Jacó foi José. José era o primogênito, entre aspas, do amor de Jacó. Por isso a Bíblia diz que Jacó o presenteou com uma veste diferente dos demais irmãos. Era uma veste colorida.
Mas isso é um princípio bíblico mesmo, que a Bíblia mostra que Deus não aceita o nosso primeiro nascimento. Deus não aceita o nosso nascimento natural. É por isso que a Bíblia diz: necessário vos é nascer de novo. E nascer de novo é nascer gerado pelo amor e pela graça do Pai. O nome José significa que Deus acrescente. Foi o pedido de Raquel quando ele nasceu, porque ela era estéril. Ele nasce por um milagre. O novo nascimento é um milagre. Mas preste atenção, queridos, que de filho predileto, ele passa a ser escravo. De escravo, ele vai se tornar prisioneiro, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E eu pergunto aqui, amados, se você não tivesse fé no seu coração, você conseguiria entender isso? Você conseguiria processar isso? Que de filho predileto, ele passa a ser escravo e passa a ser prisioneiro, mas Deus era com ele. A razão não consegue processar isso, só a fé. Não se explica a fé pela razão. Não adianta querer explicar a fé para o seu amigo, para a sua colega. Não adianta. Você tem uma experiência com a fé. Aí eles vão entender o que você já entendeu. Mas isso não significa que você não deve orar por eles. Pelo contrário. Todas as situações difíceis que sobrevieram a José estavam carregadas de providências divinas. Deus iria usar todas as adversidades, todas as circunstâncias negativas para salvar a família dele, para salvar outros povos que estavam com fome e para revelar a soberania de Deus. Mas é evidente que José não sabia que todas aquelas circunstâncias, quando jovem ainda, ele não sabia que estavam carregadas da providência divina. Mas ele sabia uma coisa: ele sabia que podia confiar no Deus de Jacó. Ele se lembrava dos sonhos que Deus falou com ele. Ele se apegou à ciência de Deus e não à ciência, ao conhecimento das circunstâncias temporais. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 9, registra novamente essa questão. E diz assim: os patriarcas, seus irmãos, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Queridos, a sua razão sempre vai confrontar com a sua fé. Não pense que a razão vai concordar com a fé. Porque a razão pergunta assim: se Deus estava com José, por que se tornou uma mercadoria barata? Por que foi tão humilhado? Por que um moço de 17 anos, no alvorecer da sua juventude, está enfrentando tanto problema, tanta adversidade? E eu vou resumir aqui para os irmãos aqui, o que ele, José, enfrentou. O que veio sobre José para tentar esmagar a fé dele. Primeiro lugar, Gênesis 37, 1 a 8. Ele enfrentou o ódio crescente dos seus irmãos. Meus irmãos, meus queridos, sofrer na mão de estranhos dói. Mas sofrer na mão de irmãos dói profundamente. Sofrer na mão de desconhecidos machuca. Mas sofrer nas mãos daqueles que são
carne da nossa carne e sangue do nosso sangue, fere profundamente o coração. E eu sei que alguns de vocês têm passado isso aqui dentro da sua casa, porque o Senhor mandou dizer isso aqui. Mas não se esqueça de uma coisa: o Senhor está contigo. Em segundo lugar, ele enfrentou a inveja e o ciúme irracional dos seus irmãos. Gênesis 37, 11. Aprendam, jovens, uma coisa: o ciúme, a inveja é um pecado grave. É uma doença que corrói o bom senso. É uma doença que desestabiliza o equilíbrio emocional da pessoa e destrói a comunhão. O ciúme vê o que não existe. O ciúme aumenta o que existe. E o ciúme procura o que não quer achar. Esse é o ciúme. O ódio, somado ao ciúme, mataram José no coração dos irmãos dele. E sabe o que a Bíblia diz quando você odeia seu irmão? Sabe o que a Bíblia diz quando você aborrece o seu irmão? Não estamos brincando aqui de igreja não, hein? Nós precisamos desesperadamente voltar a viver a essência do Evangelho. E a Bíblia diz o seguinte, vai em 1 João 3,15, qualquer pastor, diácono, grupo de louvor, instrumentista, qualquer que aborrece, odeia seu irmão, é assassino, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Em terceiro lugar, José enfrentou a crueldade dos seus irmãos. Gênesis 37, 24. Ele é jogado e abandonado num poço. Ele gritou, diz a Bíblia, ele pediu socorro. Enquanto isto, seus irmãos riam, comiam e bebiam. Isso é crueldade. Por acaso você está rindo, bebendo e comendo quando você está vendo alguém no poço? Tem algum coração aqui nesta manhã rindo, comendo e bebendo quando o seu irmão está no fundo do poço? José clamava por socorro e chorava. Mas seus irmãos tamparam os ouvidos e não atenderam. O venderam com uma mercadoria sem valor, um objeto descartável. E esta equação, ódio, mais ciúme, mais inveja, é igual a crueldade. A crueldade se alimenta da mentira. A crueldade se alimenta do engano. Seus irmãos mentiram para o pai. Meus amados, a crueldade foi tão grande que eles desrespeitaram completamente o amor do pai Jacó por José. E eles tiraram a túnica do amor de José, tiraram a túnica colorida de José, sacrificaram um cabrito, um bode, e mancharam aquela túnica com o sangue do cabrito, e tiveram a crueldade de mostrar a túnica para o pai, para ele dizer o seguinte: seu filho tão querido, tão amado, morreu. Meus queridos, o sangue de cabrito é o sangue do engano. É o sangue da mentira. É o sangue do desprezo. É o sangue do ódio.
É o sangue da inveja, do ciúme, da crueldade, ao contrário do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o sangue do amor, é o sangue do perdão, é o sangue da tolerância, é o sangue da misericórdia, é o sangue da compaixão, é o sangue da graça, é o sangue da benignidade, é o sangue da humildade. E o Senhor mandou fazer uma pergunta muito séria aqui nesta manhã: qual destes dois sangues, qual destes dois sangues estão manchando a túnica espiritual que veste o seu coração nessa manhã? Qual desses dois sangues? É o sangue do cabrito, da violência, do engano, do desprezo, do desejar mal uns aos outros. É o sangue da malícia, da falsidade, da maldade. Quando os olhos do pai Jacó enxergaram aquele sangue na túnica de José, ele chorou, o coração dele doeu, o coração dele sangrou, porque ele falou assim: meu filho morreu nesse... Se o pai enxergar hoje esse sangue de cabrito na túnica espiritual que veste o nosso coração, o coração dele vai sangrar, o coração dele vai doar, o coração dele vai sentir, vai doer, e ele vai dizer: meu filho morreu nesse coração. Mas se ele enxergar na túnica que veste o nosso coração, na túnica espiritual que veste o seu coração, se ele enxergar o sangue do Cordeiro, o coração dele se alegra, o coração dele sorri, e ele diz: meu filho está vivo, meu filho está vivo nesse coração. Não adianta, meus irmãos, dizer glórias e aleluias se o sangue do Cordeiro não estiver realmente na túnica do nosso coração. Deus não vai aceitar essa glorificação, não. Como emblema de vergonha e dor, mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Preste atenção. Jovem, donzela, preste atenção. Só quem é fiel é corajoso para fugir. Parece contraditório essa afirmação, mas na vida espiritual é assim mesmo. Em Gênesis 39, 12, a Bíblia diz que José fugiu da sedução da mulher de Potifar.
E quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, ele diz o seguinte: foge, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Só quem é fiel é corajoso para fugir. Foge da carne, queridos. Fujam das paixões da mocidade. Fugir aqui não é ser medroso, não é ser covarde, é ser valente. É ser fiel, sabe por quê? A carne é fraca e ela não resiste. Não brinque com a carne. Quando Paulo fala sobre opressão, sobre enfrentar o adversário, ele fala resistir, não no grito. Resistir no jejum, na madrugada, no clamor pelo sangue de Jesus. Mas quando ele fala de desejos da mocidade, ele fala foge, foge. Mas sabe uma coisa, amados? Quando você fugir da carne, quando você for corajoso, fiel, para fugir dos desejos da mocidade, ela vai desafiar você. Ela vai tocar o seu ego. Ela vai querer tocar o seu eu. E ela vai dizer assim: você não é homem, não? A resposta do fiel é a mesma de José. Sabe qual foi a resposta que José deu para a mulher de Potifar? Como poderia eu pecar contra Deus? José preferiu perder sua liberdade física a perder sua comunhão com Deus. Ele estava pronto até para morrer, menos para pecar. José é um exemplo extraordinário. Quem somos nós para chegar aos pés de José em termos de fidelidade? Quem somos nós? Amados, José enfrentou a demora de Deus. José enfrentou uma das situações mais difíceis de um crente, de um servo, de uma serva administrar, que é a aparente demora de Deus. Quando entramos num período de provas, de deserto, de sofrimentos, nossa fé é questionada. José passou, preste atenção, José passou longos 13 anos de adversidades, lutas e fortes rajadas de ventos contrários. Mas Deus estava com ele. Você está num processo longo já de lutas, de provas, de ventos contrários. Está, continue fiel. Porque Deus está contigo. Enquanto na demora aparente de Deus, a razão desespera, a fé descansa. Enquanto na demora aparente de Deus, a razão grita: onde está Deus? Por que não responde? A fé, pelo contrário, a fé louva e adora. Enquanto a razão desconfia e pergunta, como Israel perguntou no deserto: está o Senhor no meio de nós ou não? Enquanto a razão fala isso, a fé genuína, verdadeira, ajoelha e confessa: tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia ensina, queridos, que há um plano perfeito traçado por Deus no céu. A Bíblia ensina que Ele age soberanamente. A Bíblia ensina que Ele transforma as tempestades mais furiosas em experiências benditas, com o amor, com o poder, com a graça e com a misericórdia dEle. José era um jovem fiel ao seu pai, fiel ao seu patrão e fiel a Deus.
Portanto, ele tinha bom testemunho em todo lugar que ele ia. Ele tinha bom testemunho dentro da casa dele, no trabalho dele e na igreja também. Estamos assim? José era um jovem espiritual. Deus falava com ele em sonhos. Ele tinha conhecimento de Deus, tinha temor. E ele tinha fé para confiar que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos planos. Quem não é espiritual subestima a fidelidade de Deus. Mas quem é espiritual sabe que é o céu que governa a terra. Quem é espiritual sabe que não existe para nós nem azar e nem sorte. Tudo que está acontecendo na sua vida, se você é fiel a Deus, saiba de uma coisa: está na agenda do céu. E se está na agenda do céu, o último capítulo quem vai escrever não é aqui, é lá em cima. José não era uma pessoa mesquinha. José não era uma pessoa rancorosa. José não era uma pessoa vingativa. José vai viver, não falar, não pregar. Vou repetir, ele vai viver e não falar só. Ele vai viver o que eu considero pessoalmente a maior característica dele como tipo, como pré-figura de Jesus no Velho Testamento. Ele vai perdoar. Ele vai perdoar. Ele não vai discutir os termos do perdão. Ele não vai fazer como nós, colocar condições para perdoar. Perdão da Bíblia não é acordo. Perdão é perdão. Perdão não é acordo. Perdão é perdão. Está zerada a dívida. Dos teus pecados não me lembram mais. Nós não perdoamos assim não. Olha, nós estamos aqui para tocar alguns pontos aqui, que eu não sei se todos vão gostar, mas eu também não estou preocupado. Desculpe aqui, minha franqueza. Porque eu vou falar o que o Senhor mandou falar. Nós não perdoamos assim não, viu? Nós estabelecemos condições para perdoar. Eu te perdoo, mas eu te perdoo, vírgula. José não fez isso não. Todo o ódio dos irmãos por ele, toda a inveja, todo o ciúme, toda a maldade, toda a crueldade, ele vai perdoar. Sabe por que ele é um tipo para mim? E essa é a maior característica dele com relação a Jesus, porque Jesus também fez isso. Sabe por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque no alto da cruz do Calvário, ele olhou para a multidão algoz, manchada com sangue de cabrito no coração deles. Ia derramar agora o sangue do cordeiro, para substituir aquele sangue do cabrito. E no alto da cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não estamos aqui porque somos bonzinhos. Não estamos aqui porque somos organizados. Não estamos aqui porque somos a nata do Evangelho. Nós estamos aqui porque Jesus me perdoou de todos os meus pecados.
Quando Jesus lavou os pés de Judas, ele lavou com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma humildade que ele lavou os pés de Pedro, de João, de Tiago, de Bartolomeu, de Filipe. Jesus deu exemplo. Quando Jesus chamou Pedro para conversar, depois que ele ressuscita, e eles foram pescar e não pescaram nada, ele primeiro abençoou os discípulos. Quando eles chegaram na praia, a bênção estava pronta: pão, peixe e brasa no altar, palavra de salvação, operação do Espírito Santo. Era isso que a igreja ia precisar. E quando ele vai conversar com Pedro, os irmãos sabem o que ele falou. Pedro, por que você me negou? Foi isso, irmãos? Pedro, eu não te disse. Pedro, eu vou te perdoar se... Foi isso não. Pedro, tu me amas? Falou do amor. Ele não falou da mágoa. Ele não falou da mágoa. Ele não abordou o ressentimento. Ele não apontou a falha. Ele não tocou mais na ferida. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. José viveu, queridos. José viveu, no meu entender, a essência do Evangelho antes do Evangelho ser escrito, como regra de fé e prática. Ele viveu o Evangelho. Ele amou e perdoou. Esta é a essência do Evangelho. Qual o Evangelho que te salvou, meu querido, minha querida, hein? Qual foi o Evangelho que te salvou? É o Evangelho do bate-boca? É o Evangelho do ressentimento? É o Evangelho da mágoa, do rancor, da difamação, da falsidade? Não! O Evangelho que nos salva é o Evangelho do amor de Deus, do perdão de Jesus e da santificação do Espírito Santo. Placa de igreja não salva, o amor de Deus salva, o perdão de Jesus salva, o seu sangue salva, o seu Espírito Santo salva. Meus queridos, no céu não tem nenhuma sala VIP para nenhuma denominação. Na casa de meu pai há muitas moradas. Embora não tenha essa expressão na Bíblia, nós gostamos de chamar de mansões celestiais. Pois bem, irmãos queridos, preparemos-nos. Quando chegarmos ao céu, quem for para o céu, preparemos-nos, porque certamente teremos vizinhos conosco, de outras denominações, que amam Jesus, que servem ao Senhor. Nenhum tipo de orgulho agrada a Deus, muito menos orgulho denominacional. A Bíblia relata que José chorou algumas vezes, sozinho, no processo de perdão aos irmãos. Mas preste atenção, amados. Diz a Bíblia, e quando o processo do perdão se completou no coração dele, ele chorou bem alto. E diz a Bíblia que os egípcios ouviram o choro de José e dos seus irmãos.
A igreja está precisando chorar este choro. O mundo está precisando ouvir o pranto do perdão uns pelos outros. Porque isso é testemunho do amor, do perdão, da misericórdia, da salvação. A Bíblia diz que José os abraçou e os beijou e chorou. Os irmãos já pensaram nisso? 22 anos, queridos, 22 anos de ressentimentos, de mágoas, amarguras foram curadas naquela reunião. Todos os ressentimentos, todas as diferenças, todas as malícias foram curadas com o perdão, com as lágrimas do perdão. Estamos terminando, amados. Portanto, jovens que Deus salvou, portanto, jovens que estão batizados com o Espírito Santo, portanto, jovens que têm dons espirituais, portanto, jovens que têm a túnica do amor do Pai, a túnica colorida, a túnica da multiforme graça de Deus. Sigamos o exemplo nobre de José. Seja fiel. Preze pelo bom testemunho. Busque ser um jovem espiritual, com temor, com a fé que confia que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Os verdadeiros redimidos, queridos, a Bíblia diz isso. Os verdadeiros redimidos têm compaixão, têm misericórdia e têm olhar humilde. Porque a redenção que nos alcançou revelou a compaixão do Salvador, a misericórdia do Pai e a humildade do Espírito Santo. Vamos terminar agora. Lembrem-se uma coisa. A pomba, o Espírito Santo, não pousa sobre o lobo. A pomba não pousa sobre o urso. A pomba não pousa sobre a serpente. Mas ela pousa sobre o cordeiro. Você tem o cordeiro, a pomba está pousada em você. Você tem tudo na vida. Você não vai ter, não. Você já tem tudo na vida. A pomba pousou sobre ti. Não a espante. Não a espante. Seja cada dia mais amigo, mais amiga dela. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm, se estendem sobre os muros. E Jesus um dia falou, né? Eu sou a videira, e vós as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto.